Olá, meu nome é Emily Pereira, faço parte da assessoria de imprensa pela CJ Produções e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Hoje o nosso bate-papo é na área de Direito. E temos aí então a honra e o privilégio de bater um papo com esse brilhante profissional, Dr. Paulo Teófilo. que tem 4 nomes tão grandes, né? A gente abrevia um pouco, coloca o pseudônimo. Perfeito. Ô Paulo, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional e a escolha da carreira, em que momento que aconteceu. Certo. Um conjunto de problemas, um conjunto de coisas, né? Eu nasci lá no bairro da Moca, aqui em São Paulo, filho de família italiana, tradicional, Sim. né? Mas essa família um pouco humilde, né? A gente não era pobre, mas a gente também não era rico. A gente era aquela classe média que passava dificuldade de vez em quando, oscilava bastante, comum do brasileiro, né? Aquela classe média que oscila, que uma hora tá bem, outra hora abre a geladeira, tem comida, mas tem arroz, feijão e uma mistura só para refeição. Então, assim, pela humildade, eu estudei muito numa escola pública lá perto, que chamava Professor André Xavier Galicho, uma escola estadual. Era ótimo, sim. Não. Já não. Quando eu estudei era bom. Na época de vocês era um pouco melhor. Eu peguei até a segunda, terceira série e ainda tava boa. Aí depois teve uma modificação do Mário Covas que não podia mais ter repetência, né? Aí começou a ficar ruim a escola. Já não era grande coisa, mas aí já começou a piorar a escola. Eu peguei bem essa época, bem que eu estava nos primeiros anos, né? Eu nasci em 86, hoje eu estou com 38 anos, então eu entrei na escola, se não me engano, em 1993, que eu ingressei na escola. Acho que em 95, por aí que começou esse negócio de não poder mais repetir. Olha como é que tá a minha memória, hein? Se me perguntar comigo no almoço, eu não sei, mas isso daí eu vou lembrar. Porcaria, eu vou lembrar rápido, né? E nessa brincadeira, passei a vida inteira, não conseguia ir para uma escola melhor, então foi a vida inteira aí. Quando eu já estava com uns 12, 13 anos, eu tinha muita vontade de trabalhar. Então quis trabalhar, eu via meu pai voltando do trabalho contando, meu pai era vendedor, meu irmão trabalhava na 25 de março em loja, ele chegava falando trabalho, eu era doido para trabalhar, e ninguém me dava trabalho. Tinha um mercado lá perto, que era o Mercado Real, era japonês também, viu? Japonês Bacataré. Eu chegava para aquele Bacataré e pedia para ele, pelo amor de Deus, deixa eu ser empacotador, e não deixava por conta da minha idade. Aí quando deu uns 13 anos, me deu o faniquito. Aí eu falei, vou fazer o que dá pra fazer, vou catar lata na rua, dane-se. Comecei a sair, não é que eu precisava, mas eu fazia porque eu queria trabalhar. Legal. Eu saía, catava latinha, todos os dias, pelo menos catava, voltava com 1.000 kg de lata, pelo menos por dia. Aí eu juntava, colocava um pouquinho de areia, colocava um pouquinho a coisa de areia assim, pra dar um entopezinho. E o pessoal falou, advogado já começa desde cedo, né? Não é, na época eu também era um adolescente, não tinha essa noção toda, né? Sim. Aí eu fui aprender uma vez só que pegaram a areia, nunca mais eu coloquei, né? Deram eu ia levar pra vender no ferro velho. Aí uma vez o dono do ferro velho viu a areia lá, disse as latas, lata aquária eu não compro não, viu? A próxima eu não compro mais só as latas. Mas aí eu aprendi a lição também, né? A gente vai aprendendo na adolescência. Aí deu uns 16 anos, eu já estava cansado disso, ninguém me dava emprego, eu falei, vou arrumar emprego. Aí comecei a sair para pedir emprego. Você gosta de entregar currículo? É uma coisa que eu falo brasileiro, profissão do brasileiro, entregador de currículo. É verdade. E não é uma coisa legal, por quê? Se você entrega um currículo, você é simplesmente um papel. O que eu fazia já naquela época? Eu não tinha currículo, até porque era meu primeiro emprego. Que currículo que eu vou ter se eu não tenho emprego? Nunca tive emprego? Vou colocar lá catador de lata? Faça-me um favor, né? Então é você saber da sua realidade. Uma das coisas que eu falo, você tem que conhecer a sua realidade. Não vou conseguir fazer isso. Então eu passava nas fábricas, lugares da perto de casa, eu falo, quero trabalhar, o que tem pra mim? Não dá. Aí foram me indicando e mandaram para uma fábrica de persiana. Quero trabalhar, o que tem pra mim? Olha, estou precisando de entregador de panfleto, eu faço. Beleza, comecei a fazer panfletagem todos os dias. Aí quando não tinha panfleto, no começo ele falava, não, você fica em casa, eu vou te dar o dinheiro. Pô, caramba, o cara ganhou até uma consideração minha. Aí depois, olha, você faz o seguinte, quando tiver panfleto, fica aqui, ajuda na linha de produção meu período. Show de bola. E ajudando lá, isso ganha experiência de vida, é uma coisa que eu falo para os jovens hoje, né? Os jovens só querem, eu vou estudar. Você tem que estudar e trabalhar.
trabalhar. Exatamente. Tem um ditado que fala assim, uma espada na bainha enferruja. Se você não sabe usar, não serve para nada. Então não adianta você estudar e você não saber o que aplicar o seu estudo. E já desde criança, né, minha mãe falava que ela gostaria que eu fizesse o direito ou medicina. E eu ia pendendo para esses dois. Aí quando chegar para o vestibular, você encara a sua realidade. Eu tenho condições numa escola pública, com uma família humilde, de fazer medicina? Não. Então, é a minha realidade. Tenta a USP. Cara, eu saí de uma escola pública. Tinha gente que estudava comigo, que se formou, que não sabia fazer uma redação. Então, a minha realidade é essa. Eu não vou conseguir entrar numa faculdade pública, nem lascando. Pessoas às vezes que estão em escola particular, etapa, objetivo, estudando há anos, fazendo cursinho, às vezes rala para entrar. Eu, sendo escola pública, eu vou fazer? De jeito nenhum, não vou perder tempo. Vou para uma particular. Onde eu posso pagar? Eu posso pagar uma escola para uma faculdade particular de direito. Entrei, eu fiz o vestibular. Estava estudando também, não? É porque eu te falei que meu irmão é advogado também. Na verdade, não. Meu irmão ele trabalhava na época no comércio da 25 de março, foi demitido. Nessa época ele vendia água na rua. Que legal. Ele estava vendendo água no farol. Então a gente é de família trabalhadora, nunca paramos de trabalhar. Entrei na faculdade de Direito na Unip, consegui lá na época, pagava 50% da mensalidade. Aí meu irmão se animou e entrou junto comigo. Eu não sei até hoje como que ele fez, porque ele não fez vestibular. Ele falou, ele fez o vestibular, mas só que ele fez o vestibular não junto comigo, entrou depois junto comigo. Eu não entendi o que foi, mas estava tudo certo. Fez lá o vestibular dele, entrou, e daí a gente começou a estudar junto, cada um pagando 50% de bolsa. Quando chegou no segundo ano, o que aconteceu no segundo ano? E eu comecei a ralar, ali que eu comecei a aprender a estudar mesmo, né? Comecei a aprender a estudar, porque eu falei, cara, eu... Tem que ler as leis, ler esses negócios tudo, né? Entender tudo, né? Então comecei a entender ali, porque meu irmão, diferente de mim, ele é mais velho, ele já tinha feito uma escola particular até a oitava série. Então, diferente de mim que fiz escola pública a vida inteira, ele fez particular até a oitava série. Então ele tinha um pique de estudo diferente do meu. Que estuda na escola pública, a gente matava para jogar bola. O professor de inglês falava, não vou dar aula hoje não, vai lá, toma uma bola, vamos jogar no pátio. Né? A escola particular não tem isso, ainda mais estou em colégio de freira. Então é bem diferente. E quando a gente ingressou na faculdade, nós somos bolsistas, e aí eu comecei a falar, se eu pegar uma DP, eu perco a bolsa. Sim. Então eu vou fazer isso daqui direito. Era questão de honra. Tá? Questão de honra. Eu falei, eu vou abraçar isso daqui como se fosse a minha única oportunidade. Quando chegou no final do segundo ano, eu ia perder a bolsa, né? Aí minha mãe ligou lá e falou, como que vocês vão perder a bolsa? Como que vocês adoçam a boca de alguém e depois vai tirar? Não tá certo isso, eu vou chamar até a imprensa aqui dentro. Não sei o que, minha mãe chegou com o pessoal financeiro e falou assim, olha, me arruma aqui que eu vou lavar banheiro aqui dentro para eles estudarem. E brigou e conseguiu manter a bolsa dos dois 50% até o final. Legal. Então a gente foi aos trancos e barrancos estudando, só que eu tinha uma coisa, eu não podia pegar DP. Sim. E eu já entrei com essa ideia, eu nunca entrei na faculdade com a ideia de DP, mas nem eu nem meu irmão a gente podia pegar DP. Aí aquele negócio que às vezes o aluno, cola na prova. Não, eu vou fazer a prova na raça. Vou fazer na raça, desde o primeiro ano fazendo na raça. O pessoal, vamos tomar uma cerveja. Não, vocês vão tomar cerveja vocês, eu vou para a biblioteca estudar. O cara era chato. Era Caxias pra caramba, era chato. Eu passei 5 anos na faculdade. Você foi sendo forjado, isso é fui sendo forjado, que é uma das coisas que hoje eu vejo que falta no jovem. O jovem, ele não é criado com porrada, para falar português claro. Ele é criado com blindagem. Só que ele não tem essa experiência, ele não vive isso. E não estudando, não forma opiniões. Não forma. Não, e não adianta você só também ficar no livro estudando com aula, professor, você tem que vivenciar. E as pessoas não vivenciavam, então eu trabalhava e estudava, fazia estágio e estudava. Eu comecei a faculdade, eu estava ainda nessa fábrica de persianas. Quando chegou no segundo ano, eu já queria um estágio. Aí eu falei, quem vai me dar um estágio? Eu tinha 19 anos, quem vai me dar estágio? 19 não, tinha 18 anos ainda, eu ia fazer 19, que eu fazia 9 em março. Quem vai me dar estágio? Ninguém quer estágio. Meu irmão já tinha conseguido, porque ele era mais velho do que eu, já tinha conseguido um estágio. E ninguém queria me dar estágio. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí abri um concurso na Procuradoria da Fazenda Nacional, para estagiário, concursado. Nível de concurso, 4º ano de Direito. Muito de matéria que eu nunca tinha nem visto. Eu falei, eu tinha um mês para estudar. Eu falei, eu vou me inscrever, eu vou passar nessa pleura. Passei. Fiquei louco. Não, eu trabalhava em entregar panfleto, voltava, cara nos livros, Que legal. Mas o que é? Não é só cara no livro, é entender o conteúdo, ter força de vontade, entender a técnica de estudo. Sabe como eu descobri que eu dava certo de estudar? Ensinando.
ensinando. Sem dúvida, é verdade. Então eu tinha um sofazinho no meu quarto, eu tinha um quarto grande, casa velha, né? Tinha um quarto grande. Aí eu ia fazer os resumos das matérias, ia no meu quarto, fechava a porta e dava uma aula pro sofá. Legal. Ele entendia. O sofá não sei se entendia, eu entendia, os espíritos lá entendiam alguma coisa, eu entendia, mas quando eu pegava a matéria já para uma avaliação, eu já percebia que aquilo estava fresco, que eu tinha entendido. E você verbalizando, isso é muito bom, porque o cérebro entende que você está Exato, você começa a dar exemplo na hora. Eu era um cara muito retraído. E te faz ficar criativo. Isso, e eu comecei a ficar criativo, porque eu era retraído, eu tinha vergonha de falar, meu Deus, se eu falar para eu falar em público, eu tinha caganeira. Nossa, no colégio, se eu tivesse que falar em público no colégio, por qualquer razão, até uma banca, o professor, meu Deus, eu tinha dor de barriga, começava a peidar na frente de todo mundo, cara, caganeira. Oxe, eu não tinha isso daí não, eu era retraído. Aí eu comecei a me soltar, aí eu lembro que no terceiro ano, eu tive 2 momentos que me marcaram bem. Um deles, que eu descobri que eu não gostava de estudar. Eu falei, cara, eu não gosto de estudar. Essa matéria aqui de direito, ela tá enchendo a paciência, tá enchendo o ravioli. Só que assim, eu fui peão até então. Ou eu estudo, ou eu continuo sendo peão. É melhor estudar. Aí eu comecei a fazer pegar gosto pela coisa, que é uma coisa que a gente fala que os jovens hoje não tem. O jovem vai, não quero, vou fazer outra coisa. Quais eram as minhas opções? Ou estuda, ou você vai ter uma vida mediana para ruim. É melhor estudar. Melhor estudar e ter uma profissão decente, porque a faculdade vai te dar uma profissão, não vai te dar dinheiro, vai te dar uma profissão. Então, qual profissão você quer ter? Auxiliar geral ou ter uma profissão jurídica? Eu falei, vou ter uma carreira jurídica, então vou estudar. Esse negócio de não gostar, paciência, a gente vai ter que gostar. Em um outro momento também, eu lembro que a gente teve uma aula de direito penal, que o professor pediu para fazer um seminário falando de crimes, né? Falando alguns crimes, eu ia falar sobre o crime de ameaça. Eu tinha feito um textinho lá, eu ia entrar, cumprir minha tabela e ir embora. Então eu ia entrar, ia fazer a minha leitura lá do que eu ia fazer e ir embora. Aí eu lembro que eu estava totalmente nervoso, subi na frente lá de meia dúzia de colegas, não sei porque eu estava tão nervoso, uma sala pequena, né? Subi, li o papel, olhei para o professor, olhei para a sala, olhei para o papel e pensei assim, se eu ler isso daqui, como eu estava querendo fazer, eu não estou ensinando, não estou fazendo o que eu me prontifiquei a fazer, porque eu vou fazer o básico só para cumprir tabela e ir embora. Eu falei, não, tem que ser melhor do que isso. Eu guardei o papel, coloquei em cima, o pessoal do meu grupo já revelou os olhos desse tamanho, que eles falaram, ninguém imaginou que eu ia fazer isso, que eu ia pegar o papel, colocar na mesa, não ia mais ler, e comecei doidamente a dar um monte de exemplos sobre isso e dar uma aula pro pessoal doidamente. Eu quase cantei um rap lá em cima, sem brincadeira, eu estava quase cantando um rap lá em cima, tremendo. Saí da aula, eu tinha um amigo, esse aí eu gostaria de encontrar ele, nunca mais encontrei ele depois da faculdade, depois do terceiro ano, chamava Anísio. Ele chegou pra mim e falou assim, era um cara totalmente prolixo, né? Ele chegou pra mim e falou assim, pô Paulo, você é doidão, hein? Você é muito louco. Eu parecendo um padre lá e você chega falando um monte de besteira e foi legal pra caramba. Eu comecei a me soltar, falei, poxa, eu não tô vendo futuro nisso, eu não tô vendo futuro em ser retraído, em fazer o simples, e comecei a querer sempre fazer diferente. Fui modificando o estágio, porque estágio de direito, para o cara que precisa trabalhar, que era no meu caso, que eu precisava para pagar a faculdade, é você comer o pão que o diabo amassou. É igual residência de medicina. Você come o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque todo mundo quer te explorar para nada. Então o cara quer te explorar. E eu só tive a sorte de pegar estágio que alguns eu era muito bem tratado, só que os que eu era bem tratado eram concursos públicos. Como eu saí da procuradoria, eu fui um pouco maltratado, eu saí, fui para o juizado especial, não pagava nada, aí eu fui para o TRT, fiz estágio dentro do fórum, da vara 48, tive, amigos maravilhosos que eu carrego até hoje, alguns que já faleceram infelizmente. Lá foi maravilhoso, mas só que era uma coisa que eu não ia encerrar o contrato, eu podia renovar mais uma vez, mas e aí, eu não ia ter um futuro de lá. Falei, não, eu preciso pensar no que fazer. Comecei a ir para escritórios de advocacia. Cara, comi o pão de amassou. Porque o cara quer te pagar pouco, quer te explorar, ainda quer dar soco na mesa, te chamar de burro, qualquer coisa. O cara que vai falar assim, você mora na Moca, você vai ter um processo para você ver lá lá em Santa Bárbara do Oeste, como eu já fui. Mas espera aí, tá, que eu vou te mandar a petição para você despachar 2 horas da tarde. Uma vez me mandaram para despachar uma petição em Guarulhos, 3h30 da tarde, R$50 para pagar o táxi e se vira para pagar o táxi R$50.
E quando eu disse que eu ia ter que voltar, eu tinha feito o despacho, isso tinha dado o procedimento, eu não sabia que eu tinha que pegar o despacho e ir num cartório, que era uma situação de protesto, ninguém tinha me falado isso. Não, você pega, leva com uma situação de protesto, eu não sabia. Falei, vou embora então, que já deu meu horário, eu preciso ir para aula, e não consegui ir para aula, fui direto para casa, eu cheguei tarde. Fui mandado embora no dia seguinte. Fui mandado embora no dia seguinte. Mas por que vocês estão me mandando embora? Não, porque como que você larga o negócio assim urgente? Eu não estou nem sabendo, eu sou estagiário, você tem que me explicar o que eu tenho que fazer. E como que vocês me mandam também 3h30 da tarde para Guarulhos? Que porcaria é essa? Né? Aí o dono reconsiderou, gosto muito dele, mas eu falei, não quero mais para aqui. Aí fui para um outro escritório muito grande, não vou citar nomes. Sim, né? Tá certo. Isso na época de estagiário. Fui mandado embora com um mês porque eu corrigi a minha chefe. Eu era elogiado, eu almoçava 10h30 da manhã para estar no fórum trabalhista às 11h30. Eu era elogiado por todo mundo, mas eu corrigi a minha chefe numa reunião. Porque ela falou que o protocolo era no 10º andar, eu falei, era no primeiro. Dia seguinte tinha uma pessoa no meu lugar e eu só fiquei sabendo por que eu fui mandado embora 10 anos depois que eu fui fazer uma audiência com uma advogada, que era lá, ela falou assim, no meio da audiência: doutor, o senhor sabe por que você foi mandado embora de lá? Eu falei, não, o senhor vai descobrir no final da audiência. Eu olhei para a juíza, assim, o juiz olhou para minha cara, eu vou fazer essa audiência rápido para o senhor ir lá, vai. Que eu já fico, o pessoal me estabilizou inteiro. Eu falo isso daí. Lembra que você corrigiu a doutora fulana numa reunião? Lembra? Te mandei embora por causa disso. Quem não abaixa a cabeça lá não fica. Eu falei, filha das mães. Então é o cenário dos grandes escritórios hoje. É o cenário dos grandes escritórios. Eu tenho meu rei na barriga, eu vou dar grito com você, eu vou fazer o diacho que for, e você abaixa a cabeça. Eu estou falando que são todos assim. Mas muitos grandes escritórios são assim. A pessoa, o ser humano, um pouco de poder que ele tiver, ele já abraça aquele poder e já acha que ele é mais poderoso que todo mundo. E isso é uma coisa que acontece. Quando eu me formei, fui passando estágio. Quando eu me formei em 2009, que eu colei grau em janeiro de 2009, foi numa sexta-feira, no domingo já era exame do OAB. Nessa época eu já tinha acabado um outro estágio que eu tinha na SP Trans, que foi um ótimo estágio que eu tinha na SP Trans, um baita no estágio jurídico lá, mas era estágio público, então terminou o contrato, abraço, não tem o que fazer. Se quiser ser advogado tem que ser concursado, de experiência, não tem o que fazer. Então arrumei numa imobiliária pequena lá na Vila Formosa, comecei a trabalhar um baita de um advogado, mas era um advogado assim muito rígido, que ele corrigia as minhas petições, uma vírgula, uma palavra mal colocada, ele rasgava na minha frente e me chamava de burro. Mas é um cara que me ensinou bem. Mas não precisava fazer isso, era só bom. Eu nunca fiz isso com ninguém. Eu tenho muitos estagiários, eu ensino, mas eu nunca fiz isso com ninguém não. Sim. Ao contrário, eu brinco ainda com a pessoa, eu falo, vamos corrigir, essa palavra não existe, afim junto não existe, corrija quantas vezes tiver corrigir, a pessoa está aprendendo, não está sabendo. Você tem que ter, não tem paciência, então não tem estagiário, né? Não tem paciência, não tem estagiário, não tem um advogado recém-formado, tem um advogado já formado há muito tempo. Aí eu lembro que eu fui prestar exame de ordem, eu passei na primeira fase e eu fiz a pior coisa da minha vida, mas foi uma coisa que mais me deu aprendizado. Eu bati no peito e falei assim, posso falar um palavrão? Falei, eu sou foda. Eu falei, eu sou foda, porque de 100 perguntas eu acertei 60 sem fazer cursinho. Eu sou foda. Segunda fase? Ixi, pra que cursinho de segunda fase? Eu já sou bom. Tomei um pau em segunda fase. Aí meu irmão, ele não fez nessa, meu irmão já foi direitinho, fez o curso e passou, e eu tomei a reprovação, coitado, não pude nem comemorar o dele, porque eu tinha reprovado. Se eu chorei foi naquele dia, mas eu aprendi, falei, não, toda vez que você levantar a boca, toda vez eu falo para meus alunos, eu falo para quem está assistindo, o dia que você falar que você é foda, a vida vai olhar para você e vai falar, quê? É um desafio? Né? Então, aí na segunda vez eu já tomei vergonha na cara, fiz a coisa certinho, fazendo o cursinho, me preparei e passei. Aí beleza, aí toca começar a trabalhar em escritório de advocacia. Mas aí já melhor, né? Quanto que você, 2009, 2010, vamos lá. Quanto que você quer ganhar? Quanto que você vai pagar? Eu te pago R$1.200. Porque só tem disso, né? Aí depois sai de um, começa a zoar, eu saio, vou pro outro. Quanto que você vai pagar? Vou te dar R$1.500. Eu fui para um que pagava R$2.200 para eu cuidar de mais de 2.000 processos. Falei, não dá. Eu vi advogado do meu lado lá entrando 6 horas da manhã, saindo 10 horas da noite, sem ganhar hora extra. Eu falei, não quero isso pra mim não. Ficar cara no computador o dia inteiro, você sentar, cara no computador, para almoçar, volta, cara no computador, até hora de ir embora, tem que fazer hora extra remunerada e os caras tudo desorganizados. Eu falei, não quero isso pra mim não, cara. Pedi as contas. Eu falei, não, aquilo, desculpa, agradeço, desculpa que eu tomei a vaga de alguém, eu falei que eu aceitava, mas eu não vou ficar aqui.
Não tenho condição. Fui para outro lugar, escritório pequeno, também largavam coisa nas minhas costas, aí vão falar para mim que vou perder cliente por causa sua. Eu falei, não, então estou indo embora também. Isso em 2011. Aí eu comecei a falar, poxa, o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque eu vou ficar entregando currículo para os outros para ficar pagando pau toda hora? A parte empreendedora já estava te cutucando. Aí eu falava a maldita frase que o brasileiro fala, e eu já falei essa frase, e eu abomino quem fala essa frase hoje. E eu já falei essa frase, nessa época eu falava, e eu abomino quem fala. O que é? Eu prefiro ganhar aquele dinheiro, mas eu sei que todo mês pinga na minha conta do que arriscar e não ter. Verdade. Todo brasileiro fala isso. Todo brasileiro fala isso. Eu abomino quem fala isso, e eu já falei. Então eu posso falar com propriedade que eu abomino isso. Por quê? Quando eu saí desse último escritório, tinha uma pessoa que me ofereceu para fazer audiências freelancer. Eu falei, poxa, não dá, porque eu tenho que tomar segurança, que eu tinha prestação de carro para pagar com muito esforço. Eu comprei um Corsinha 97 com muito esforço, ajudava em casa, meu pai desempregado, ajudava em casa, então eu estava esgoelado, não tinha para onde correr. Quando eu perdi esse último emprego, no dia seguinte me ligaram desse cara que eu tinha rejeitado. Falou assim, Paulo, eu sei que você tinha rejeitado, mas você pode fazer uma audiência? Eu falei, agora eu estou desempregado, posso. Aí eu preciso de um preposto. Aí eu chamei meu irmão, não posso, porque eu estou vendo uma entrevista que também estava desempregado. Estou fazendo entrevista, não sei o que, não dá. Aí eu liguei para uma amiga minha, falei, dá? Ela falou, se você está me chamando é que você precisa. Vamos. Pagar pouco para receber em 40 dias depois. Mas o pessoal gostou da minha forma de trabalho e começou a me dar em movimentação. Eu comecei a entender como que era a forma de trabalho dessas coisas de audiência freelancer e comecei a me organizar para estruturar aquilo. Eu falei, não, isso dá dinheiro. Então vou estruturar isso daqui, vou criar uma tabela de preços, vou fazer um portfólio, vou começar a ligar para os escritórios de advocacia oferecendo esse serviço. E onde que era meu escritório? Na mesa da minha cozinha. Legal. Na mesa da minha cozinha. Por isso que eu falei, agora a jornada é grande. E aí eu já tinha feito uma pós-graduação em tributário, porque eu terminei a faculdade, peguei a OB e engatei uma pós-graduação em seguida. Já tinha terminado e estava começando a engatar uma outra pós-graduação também em direito público. Aí eu fui, inclusive, esse eu vou falar o nome que não existe mais, que era o Underwood Pro Ordem. Ok. Eu fui lá para conversar com a dona para travar, para trancar uma matrícula. Tinha um dono lá que não tem mais, que ele morreu, e tinha outra dona que eu não lembro o nome dela. Eu falei, olha, eu vou trancar porque eu não consigo. Mesmo sendo pouco após, eu comecei agora por conta, não sei o que eu vou fazer. Não sei. Ela falou, vamos fazer o seguinte, eu vou te abonar todos esses meses, mas não paro de estudar. Obrigado. Vou te dar 3 meses. Eu falei, vamos ver. Em 2 meses eu já estava pagando de novo, porque eu comecei a me levantar fazendo essas audiências. Que legal. Em 2 meses eu já estava me levantando fazendo audiência. Então eu falei, opa, comecei a entender o caminho do ouro. Aí pegava para fazer, um outro cliente me chamou para fazer carga de processo. O que é carga? Hoje não tem mais, os processos são digitais, mas o processo era físico. Você ia no fórum com carrinho, que é esse carrinho de pedreiro, né? Carrinho de pedreiro. Ia nas varas, retirava o processo e levar todos os volumes e levar para eles. Então eu fazia às vezes um carrinho cheio com 2 sacolas, tinha às vezes 2 amigos me ajudavam, meu irmão me ajudando, e isso eu fui fazendo equipe, equipe, e a terceirizando. Você devolvia aquele material todo? Eu levava no escritório que me contratava, que era na Praça da Sé, e aí depois eles davam jeito de devolver. E era um risco, porque se ele não devolvesse o processo, era meu nome que estava lá. Então ia um serviço de estagiário, era um advogado pós-graduado fazendo aquilo, ganhando R$15 por processo. R$15, só que eu fazia 10 por dia. Tem da história alguém que roubou isso daí? Existem algumas histórias, na minha não, graças a Deus. Mas existem histórias de pessoas que sumiram com o processo. Existem sim. Tem uma história antiga, bem antiga essa daqui, que era uma execução de cheque, e antigamente, como o processo era físico, você tinha que juntar o cheque, porque o cheque era o principal. Sim. Se não tivesse o cheque, não tinha. Isso. E era colocado lá. Aí foi um senhorzinho lá para pedir para olhar o processo, porque o processo é público, tá, gente? O processo é público. Qualquer pessoa pode chegar no balcão do fórum e pedir para olhar o processo. O cara foi, ele estava com o óculos fundo de garrafa, ele ficou assim, na cara, e devolveu o processo. O que descobriram depois? Nunca pegaram ele. O que perceberam? Que estava molhado assim de lambida. Ele foi lambendo o cheque, comeu o cheque, desapareceu. Porque aí o advogado falou, não tem. Não, ele comeu o cheque estava lá grampeado, ele comeu. Ele foi assim, sobre de garrafa, foi colocando, ele estava lambendo aqui para soltar e comendo o cheque. Aí depois desapareceu o cheque. Desapareceu. Aí qual que foi a defesa? Não, tá pago, não tem nem cheque aqui.
A dívida tá paga, não tem cheque aqui, prova, cadê o cheque? O cheque tá no processo, porque o cara comeu. O cara comeu o cheque. Essa é uma lenda, uma história bem antiga. Foi acho que da época de 80, sei lá, mas é bem antiga essa história. E assim, terminado, comecei a empreender fazendo uma estrutura de advocacia de apoio, né? Então comecei a falar, não, quinta e sexta eu vou captar cliente. Então eu ficava entrando em contato com os escritórios, oferecendo serviço de diligência, tudo. Organizei aquela bodega, montei equipe de trabalho também freelancer. E o que eu ganhei? Ganhei que eu fui parar no hospital com a pressão 18/10. Aí eu falei, quantidade não dá certo trabalhar não. Aí fui indo, comecei a dosar um pouco mais, arrumei uns clientes melhores para fazer audiências. Então, eu fiquei um tempo, aí depois vinha muito cliente trabalhista. Eu odeio o trabalho. Até hoje eu não gosto. Mas vinha muito cliente trabalhista. O que eu fazia? Eu fazia uma pós-vida de trabalho. Eu fazia uma pós, porque eu preciso disso. Eu preciso saber, ainda bem que eu fui, porque eu estava fazendo cagada e não sabia. Então ainda bem que eu fui fazer uma pós. Fui estudar. No mesmo lugar, pós barata, vai fazer pós para se especializar. Fui fazendo. Então cheguei no ponto que eu estava com uma carteira pequena de clientes que iam me procurando, boca a boca, e o freelancer pagando minhas contas, fazendo às vezes algumas diligências de cópia de processo, não mais aquela merda de carga, desculpa a palavra, aquela porcaria de carga, e fazendo audiência, mas eu comecei de algum jeito. Aí eu precisava de um espaço para trabalhar, tinha uma imobiliária do lado da minha casa, assim, Sãozão pra rua, eu falei, eu alugo uma sala para mim aí, vai no espaço, o cara falou, 300 conto por mês. Eu vou te dar 300 conto por mês para montar um espaço aí, cara. Não tem escolha, vai sair mais barato do que eu alugar outro espaço. Bora. Na época não tinha co-work, né? Existiam os co-works na época, nunca tinha feito isso, não existia isso na época. Vai existir muito depois. Aí eles mudaram para um outro sobrado, lá na esquina da minha casa, e eu tinha uma sala própria, aí foi bom, eu tava com o sobradão. Só que aconteceu, a locação estava no meu nome também, estava no nome meu de sócio, e o sócio não estava pagando o aluguel e não me falou. Entendi. E eu pagava, chegou um momento, um mês eu paguei o 300 reais, no segundo mês eu estava cobrando consultoria também deles, que eu estava dando consultoria. Aí falou que você vai pagar em consultoria, você não vai me dar nada e fica aqui também não te cobro nada. Tipo, a gente compensa. Parceria mesmo, né? Parceria. Porque advogado engrandece imobiliária. Tinha gente que achava um absurdo fazer isso aí. Falava, não, imagina, o cara tem que te pagar, porque você engrandece a imobiliária dele. Eu falei, mas é o que eu tenho para hoje. Aí de repente o cara não está pagando aluguel. Aí foi um rolo do caramba. Muitos anos depois, né, foi um rolo do caramba isso daí. Eu fui embora de lá, acertou tudo lá, e eu falei, olha, agora eu vou ficar sozinho, não vou ficar mais com você não, confio em você. Arrumei uma salinha, 500 reais lá perto de casa também. Já estava mais ou menos estabilizado, né? Já tinha conseguido comprar meu próprio apartamento. Isso tudo, já tinha comprado meu apartamento, já tinha ajudado, já estava ajudando a minha mãe, já tinha trocado de carro 2 vezes, estava com um carro hatch, mas um carro até um pouco mais novo, que era um Etios na época, um Etios seminovo. Então estava já andando, já estava mais estabilizando, né? E isso tudo agindo com inteligência, sem ficar fazendo loucuras também, sem fazer loucuras. Foi passando o tempo, aí eu falei, vou entrar no mestrado aqui, pandemia. E eu precisava sair da parte também, parar um pouco de fazer diligência, que estava me atrapalhando. Aí entrou a pandemia. Na pandemia, eu descobri uma outra forma de trabalho e prospecção de clientes, que é hoje o que eu aplico no meu escritório, e fui conseguindo prospectar cliente, fui depois afunilando, no começo, não que eu fazia tudo, mas abri um pouco mais o leque, comecei a afunilar e comecei a ser referência. Deu um tempo atrás, comecei a mandar ligar pro pessoal, falar, quero dar aula aí, me chamaram para dar aula. Que legal. Em alguns cursos, aí depois um assistiu minha aula, gostou, me mandou para outro. Aí eu mandei um e-mail pro presidente do Cresce e falei assim, olha, eu gostaria de dar uma palestra em 2017. Mandei um e-mail pro presidente do Cresce e falei assim, Viana, meu amigo pessoal. Falei assim, eu gostaria de dar uma palestra aí. Ele encaminhou, falei, nunca me responder. Mandou para a secretária dele me ligou marcando uma palestra na Quarta Nobre. Eu descobri depois, falando, parece que eu podia tomar água. Eu estava com o estômago totalmente doendo. Quem assistiu a minha primeira palestra na Quarta Nobre, que é locações imobiliárias, você vai ver que eu estou assim, porque eu estou passando mal no meio da palestra, de saber que tinha água para tomar, não tem não. Eu falei, que porra é essa daqui? É água? Tem água para tomar? E eu passando mal de adrenalina. Aí gostaram, começaram a me chamar várias vezes. Eu cheguei depois o diretor e falei, olha, e pô, tem um programa aí. Manda o programa, manda a pauta. Eu falei, vou mandar então aqui, vamos fazer um programa sobre locações. Vamos fazer então locação em foco.
E já estão com mais de 100 capítulos no Locação em Foco quinzenalmente. Já estão Você aprende muito também, né, com isso. Né? Ouvindo a gente aprende, ouvindo, falando, indo atrás de tema para fazer pauta de programa, a gente aprende. Aí eu montei o meu curso jurídico, comecei a dar aula de pós-graduação em outros lugares. E aí, terminando o mestrado, começou a abrir mais portas. Mas assim, é uma oscilação. Eu vou falar para você, eu tenho que matar um leão por dia para estar vivo. Eu tenho que matar um leão por dia para estar vivo. Por quê? Estratégias de marketing. Faz um site. Tá, eu tenho um site com AdWords. Me liga, gente, às vezes na parte de direito imobiliário. Liga, querendo de graça. Cara, quanto que é? Não tenho dinheiro para te pagar. Outro dia me ligou um cara, eu tenho 2 canais no YouTube, né? Que é o Teófilo Belcati, que eu falo vários assuntos de direito imobiliário, tudo. E o Minuto Tributário, que é a menina dos meus olhos na parte tributária, né? Menina dos meus olhos. Opa! Só fala de tributário. Cara, eu vi um vídeo lá meu rápido, vídeos rápidos, execução de IPTU. Entrou em contato, doutor Paulo queria saber. Falei, então, começou a mandar os IPTUs que ele tem em execução fiscal já. Não sei o que, eu posso falar em videoconferência? Falei, bom, esse cara ele precisa, ele tá lascado, ele precisa, então ele vai ter que me contratar. Eu dei uma prévia de quanto que eu cobro, né? Eu falei, não, eu cobro uma mensalidade, que foi isso que me levantou, a forma da cobrança, né? A forma da cobrança que me levantou, eu aprendi a cobrar mensalidades. Eu cobro mensalidade por andamento do processo, mensalidade cabe no seu bolso, mas é por processo, tal, não sei o que. Vamos lá, o cara me alugou 1 hora, fazendo um monte de perguntas, eu mandei o contrato para ele, não assinou, e falou que não tem dinheiro para fazer, que deixar para lá. Falei, filho da mãe. Então, às vezes você tem que saber também isso. Você fica louco, você fica puto, mas aí nisso que eu aprendi, então beleza, o primeiro atendimento é uma avaliação, vou te fazer em 10 minutos de graça. A partir de, passou isso daqui, eu já estou te avisando que é consulta, vou te cobrar consulta. Em 10 minutos não é suficiente para te fazer uma avaliação no orçamento? Verdade. 10 minutos é suficiente, mais do que isso você está tomando tempo. O tempo é valioso. E é isso que eu faria, que eu até falaria para quem está me assistindo, valorize o seu tempo. Tecnologia. Use tecnologia. Sim. Use chatbot, use inteligência artificial, use, porque valorize o seu tempo. O tempo que você vai perder para fazer alguma coisa, você pode estar ganhando dinheiro, pode estar indo atrás ou então cuidando da sua saúde mental, que é mais importante. Porque aí vem o outro lado que as pessoas não veem, né? Fazendo terapia, tendo burnout, tendo que se afastar do trabalho porque você está com burnout. Aí o cliente fala, por que você não atende? Porque eu estou com burnout, seu desgraçado. Perfeito. E é isso. Foi maravilhoso aí, viu? Parabéns aí por ser tão empreendedor. Muito obrigado. Volta outras vezes. Uma rede social pra gente. Meu Instagram, quem quiser conversar comigo pode me adicionar no Instagram, @prof.paulo.teófilo, deve estar aparecendo aqui na tela, né? Sim, exato. Aparecendo aqui na tela. E quem tiver às vezes uma dica de empreendedorismo, eu também dou cursos para iniciação de jovem advogado. Eu tenho no meu curso já pronto lá, iniciação para jovem advogado, 1 hora de curso lá, com algumas dicas, tudo. Tem algumas opções, algumas palestras que eu falo sobre isso também. Então, cara, acho que com essa minha trajetória eu tenho um pouco de credibilidade para falar sobre isso. Prazer imenso. Muito obrigado. Prazer é meu. Eu agradeço a todos. Internautas, com os agradecimentos então a esse brilhante doutor Paulo Teófilo, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.